louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Eliakim Cordeiro, esse é o nosso canal Cordeiro e Leão. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu estou falando sobre as religiões. Eu quero, desta feita, já falando sobre o protestantismo, demos um pequeno pontapé inicial e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Igreja Católica, a história da Igreja Católica, amém? Esse é o pontapé inicial dos vídeos relacionados à Igreja Católica. Quando eu falo Igreja Católica, eu estou me referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, amém? Esse é o teor do vídeo. Para a instituição Igreja Católica, que eu acabei de citar, Igreja Católica Apostólica Romana, eles levam em conta, para iniciar ou para explicar o seu início, o início da Igreja em si, eles levam em conta primeiramente a tradição católica, amém? Depois eles levam em conta o magistério eclesiástico e por último, ou junto e misturado como você queira, nós estamos seguindo aqui uma lógica, e por último, o catecismo da Igreja Católica. Então eles tentam explicar o seu nascimento através desses prismas aí. Ou seja, explicar segundo o que eles entendem, segundo o que eles acham, segundo o que eles querem entender. Então, nós como estudantes de teologia, como estudantes e buscando fatos históricos, nós precisamos ir além do que é nos passado por tudo isso, pela tradição, pelo magistério e pelo catecismo da Igreja Católica. Mas lembrando que no começo, a igreja que Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, a descida do Espírito Santo, ou seja, a igreja que se iniciou logo depois de Cristo Jesus, ter vivido neste mundo e ter instituído ali, através de seus discípulos ou apóstolos, a continuação da sua pregação. Essa igreja, assim, ela era chamada de Igreja Católica, mas ela é chamada de Igreja Católica, ela era chamada de Igreja Católica simplesmente pelo fato de que ela era universal. É isso que significa a palavra católico. E a segunda coisa é que ela, sim, de fato, ela era chamada de uma igreja apostólica, mas era pelo fato de seguir os ensinamentos dos apóstolos. Primeiro o ensinamento de Jesus, depois dos apóstolos. Aí depois nós vamos ver os ensinamentos dos demais, que são os líderes da igreja depois dos apóstolos, que são os discípulos, até chegar em nós, que também nós somos líderes da igreja hoje em dia. Ou seja, você pode fazer ou praticar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, trazer o seu benefício, aquilo que você tem de bom para entregar para os demais, para os irmãos. Então, por esse motivo ela era chamada de católica e de apostólica, mas depois ela foi chamada de romana, e é justamente isso que nós vamos entender a partir desse vídeo aqui, amém? Glória a Jesus. Ela era chamada de católica por ser universal, apostólica por dar continuidade à doutrina dos apóstolos, mas hoje houve uma época em que a igreja começou a ser chamada de romana, amém? Já fiz um vídeo falando sobre isso, então vamos lá. Já fiz um vídeo aqui dando ênfase ao começo da Igreja Católica Apostólica Romana. Já nesse vídeo, que ora estou gravando, quero iniciar com o primeiro bispo que utilizou-se do título Papa. Papa é uma palavra que vem do grego e significa pai, transformando essa figura da Igreja Católica em o pai de todos os católicos. O título ele foi usado pela primeira vez pelo Papa Libério, que viveu entre os anos 352 e 365, ou seja, um pouco antes disso é que a igreja começou a se intitular de Igreja
Católica Apostólica Romana. Amém? Foi por esse ínterim aí, por esse intermédio aí, por esse tempo que essa mesma igreja, que era anteriormente a igreja cristã, ou cristianismo, ou seguidores do caminho, como eles tinham esse nome, eles passaram a ser proclamados de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós vemos aí que há uma grande falácia naqueles que dizem que a Igreja Católica ela é do início. Ela não é do início, ela não é do começo. Ela não está lá em Jerusalém. Ela não é aquela igreja que começou em Jerusalém. Ela começou pouco depois do ano 300 da nossa era. Amém? Glória a Jesus. Ou seja, depois de Cristo. Amém? Depois, com o passar do tempo, esse título Papa ele foi atribuído a todos os bispos até o século VII. Até o sétimo século, todos os bispos eles recebiam o título de Papa. Não era mais bispo, era Papa. Mas depois do século VII, houve a atribuição deste nome, dessa designação de Papa somente para o bispo de Roma. Agora ele era exclusivo somente do bispo de Roma. E assim sucedeu. Depois disso, esse título foi reservado exclusivamente ao bispo de Roma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu like para nos ajudar, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações para ser informado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.